Nós sabemos que a troca de informações na profissão auxilia para o aprimoramento e atualização na carreira. Para aproximar médicos veterinários e estudantes, o VetSmart criou uma comunidade destinada ao compartilhamento de experiências clínicas e de produtos, casos clínicos e muito conhecimento. São diversos fóruns com temas e especialidades variadas, onde você poderá interagir com profissionais do Brasil todo. Não deixe de participar acessando em comunidade.vetsmart.com.br. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou Hugo Cardoso, médico veterinário, atuante na nefrologia de pequenos animais. Sou formado pela UFG, tenho especialização e mestrado na área de nefrologia e sou membro da diretoria do Colégio Brasileiro de Nefrologia e Urologia Veterinários, o CBNUV. E hoje estou aqui para a gente conversar de um tema extremamente importante, que tem, acredito, muitos gargalos, alguns erros ou até mesmo confusões, que é o diagnóstico e o estadiamento da doença renal crônica, tanto em cão quanto em gato. Então espero que todos vocês gostem e ajude vocês na rotina clínica. Vocês vão perceber que eu trago muita coisa básica, porque a gente acredita que o básico faz diferença na rotina clínica. A gente é muito seduzido pela tecnologia para achar que aquele exame diferente ou aquela situação que é mais cara pode resolver os nossos problemas e, na maioria das vezes, não. A arte de clinicar está baseada principalmente na anamnese. Muito do seu diagnóstico vai depender da anamnese. E depois vem o exame físico, junto com a anamnese, e por último os exames complementares, para complementar um raciocínio já diagnóstico, caminhos diagnósticos diferenciais, para a gente chegar no desfecho, que é acertar o diagnóstico e ter ou não, um tratamento específico. O básico faz diferença aqui também na nefrologia, aplicada na rotina clínica nossa, E pensando em diagnóstico da doença renal crônica, será que é só mensurar a creatinina e ureia sérica? O que vocês acham? Não, definitivamente não é. Por quê, gente? A creatinina e a ureia elas são biomarcadores de função renal e não de lesão ou doença renal. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Quando a gente está diante de um exame de ureia e creatinina, a gente está avaliando função renal. Então, eles são utilizados para a gente ter uma noção de como está uma das funções renais, que é de excreção, ureia e creatinina. Quem são elas? Elas são produtos de um metabolismo que precisam ser excretados na urina. E a ureia, se eu tenho alteração renal, isso pode levar ao acúmulo sérico de ureia, já que ela precisa ser excretada na urina. Então quer dizer que a diminuição da taxa de filtração glomerular eleva a concentração sérica de ureia, sem sombra de dúvida. Ou seja, nós estamos falando de função de excreção.
O acúmulo de ureia no sangue de paciente com insuficiência renal, ele é um fator importante de toxicidade na uremia. Ou seja, a gente utiliza a ureia com o intuito de entender o quanto tóxico está esse sangue desse paciente e se isso está influenciando em manifestações clínicas. Existem valores de referência, né, de normalidade, tanto para cão quanto para gato. Então, quando a gente utiliza a dosagem sérica de ureia, a gente vai ter uma avaliação do estado clínico desse paciente com possível nefropatia. Já a creatinina, ela, sem sombra de dúvida, ela é usada para avaliar a função renal, tanto no homem quanto nos animais. A sua taxa de produção ela é constante e a sua excreção renal é considerada praticamente total. Existem também valores de normalidade, tanto para cão quanto para gato. E se eu também tenho a diminuição da taxa de filtração glomerular, isso vai diminuir a excreção de creatinina, elevando as suas concentrações plasmáticas. Mais uma vez, nós estamos falando de função, taxa de filtração, como está a excreção renal desse metabólito. E, além disso, utiliza-se a creatinina como classificação da doença renal crônica, né? O estadiamento. Nós vamos entender por que é importante fazer esse estadiamento. E o que pode, então, ocasionar o aumento da ureia e creatinina? Em relação aos rins, já que elas são biomarcadores de função. Essa azotemia, que é o aumento dos compostos nitrogenados não proteicos, tem como causas fatores pré-renais, renais e pós-renais. Então quer dizer que eu preciso ter um fator para fazer com que o rim pare de funcionar de maneira ideal para eu ter o aumento de ureia e creatinina. Então vocês estão percebendo que a dosagem de ureia e creatinina ela está mostrando para a gente como está a função do rim. Ou seja, será que eu me basear somente nisso é ter um diagnóstico de uma doença renal? Os fatores pré-renais, eles estão relacionados a uma má perfusão renal. Tudo que pode levar a uma má perfusão renal pode então fazer com que a taxa de filtração glomerular diminua. E se eu tenho taxa de filtração glomerular diminuída, eu tenho menos excreção de metabólitos na urina, consequentemente a ureia e creatinina não pode estar aumentada. Então eu preciso entender qual que é o fator pré-renal, hemodinâmico, ou seja, a hemodinâmica alterada vai fazer com que o rim possa nos mostrar um mau funcionamento. E isso eu vejo dosando ureia e creatinina. Eu posso ter fatores pós-renais, ou seja, algo relacionado à dificuldade de excreção urinária. Processos obstrutivos, por exemplo, do trato urinário, sejam em uretere, sejam em bexiga ou uretra, que façam com que a urina não seja jogada fora. Isso pode levar em algum momento um mau funcionamento renal, porque se eu não consigo excretar a urina, jogar fora a urina, e aquilo acumula, é como se eu tivesse um trânsito engarrafado, o sangue vai chegar para o rim para ter a filtração, mas isso não vai acontecer. Consequentemente, taxa de filtração glomerular diminuída e isso pode levar a ureia e creatinina. Está vendo que a gente está falando de novo de um fator para levar ao mau funcionamento, e eu vejo o mau funcionamento dosando ureia e creatinina. E por último, existem causas renais, ou seja, alterações no parênquima renal, no interstício, em glomérulo, em túbulo de néfrons, que vai fazer com que eles não funcionem direito e isso pode refletir numa taxa de filtração glomerular comprometida e eu então tenho os quadros de azotemia. O grande problema desses marcadores é que eles são tardios para a disfunção. Ou seja, demora muito para ter o aumento de ureia e creatinina no sangue referente ao quanto de função renal está comprometida. Ou seja, eu preciso ter uma taxa de filtração muito comprometida para aí sim eu ter a elevação desses dois biomarcadores de função renal. E é isso que faz com que as pessoas sempre tentem colocar a ureia e creatinina como que elas não são boas, né, para avaliar a função renal. Não, pelo contrário. Elas têm o seu papel e a gente tem que entendê-las. Quanto melhor entendemos elas, as duas,
melhor vai ser a nossa interpretação frente a esse cenário de entender, bom, por que o rim não está funcionando bem? Isso demanda, né, sempre buscar novos biomarcadores ou biomarcadores precoces para nos ajudar a entender isso de uma forma mais precoce. Via de regra, tanto o cão quanto o gato tem que ter um comprometimento em torno de 60% a 75% da função dos néfrons. Não sei se isso momentaneamente ou permanentemente, aí vai demandar aí mais investigação, para aí sim a ureia e a creatinina aumentarem. Então esse caráter, né, de serem tardios para avaliar a disfunção renal faz com que a gente tenha que ter cuidados realmente para o diagnóstico da doença renal e não ficarmos olhando somente para a disfunção. Então, se as concentrações séricas de ureia e creatinina estiverem aumentadas e isso for relacionado à parte renal, isso indica uma incapacidade de função excretora renal, sem sombra de dúvida. A gente sempre tem que lembrar, se eu estou diante então de azotemia no paciente, provavelmente 60% a 75% de ambos os rins estão afuncionais, ou seja, os néfrons não estão funcionando. Por eles serem então tardios, né, para identificar essa disfunção, a gente tem que entender que eles não marcam a injúria, a lesão que antecede a disfunção. Ou seja, eu preciso ter uma lesão, uma injúria renal acontecendo para fazer com que os néfrons parem de funcionar. Aí sim eu estou diante de um diagnóstico do motivo do mau funcionamento. Então, se a gente basear no diagnóstico de uma doença renal crônica somente na dosagem de ureia e creatinina séricas, isso vai ser feito tardiamente. E somente quando o paciente estiver com sinal clínico. Porque é só quando eu tenho a elevação dos valores de ureia que o animal vai ficar tóxico, o sangue vai ficar tóxico e isso vai poder manifestar sinais clínicos. Perceba que se eu então praticar na rotina clínica somente a dosagem de ureia e creatinina para identificar problema renal, eu vou estar perdendo tempo. Ou eu vou estar tarde demais para identificar algo que eu poderia ter, talvez, a possibilidade de precocidade, de falar, bom, esse rim não está legal. Beleza, todo mundo acredito que já conhece o SDMA. Com ele, a gente pode fazer o diagnóstico precoce da doença renal crônica. Mas, espera aí, vamos entender como é que é o SDMA também. Ele também é um biomarcador de função renal. Ele não é um biomarcador de doença. Ele também fala, os néfrons não estão funcionando bem. Qual que é o motivo disso? É isso que tem que ficar muito claro nesse momento. Precisa ser identificado o motivo do mau funcionamento. Beleza, que bom que a gente tem de forma rápida, barata, acessível, a identificação de uma disfunção, mas a gente não pode ficar só nela. Só que o SDMA, em relação à creatinina, ele vem com uma proposta de precocidade. Enquanto a creatinina vai aumentar no sangue, quando eu tenho uma disfunção dos néfrons em torno de número de néfrons em 75%, o SDMA, os estudos mostraram que ele aumentou quando néfrons em torno de 25% do seu número total em ambos os rins já estavam comprometidos, ou seja, há uma precocidade. Enquanto um marcador de disfunção só eleva quando 75% não funciona, esse em 25% já aumenta no sangue e isso pode refletir numa disfunção. Ou seja, há aqui com certeza evidências de que existe um biomarcador de taxa de filtração glomerular precoce em relação às velhas aí, né, ureia e creatinina. Ou seja, o que pode então causar o aumento do SDMA? Os mesmos fatores que levam ao aumento de ureia e creatinina, já que eu estou diante de um biomarcador de taxa de filtração glomerular, assim como é a ureia e creatinina.
Esse SDMA, ele é uma variante da arginina dimetilada, ou seja, se eu tenho proteína, se eu tenho núcleo, né, de células fazendo proteólise o tempo todo, eu vou ter a produção do SDMA. Ele também é considerado um produto do metabolismo que precisa ser excretado, e quem excreta é o rim. Sofre menos influências de fatores extrarrenais em relação à ureia e creatinina. Porque a ureia, ela vem do metabolismo de proteína. Então, quanto menos proteína o paciente tem dietético ou está em catabolismo, provavelmente menos a ureia pode ser produzida. Ela precisa do fígado para ser produzida. Ou seja, percebam que existe, então, fatores extrarrenais para se ter a ureia e que, se mudados, pode interferir no valor sérico. Da mesma forma, a creatinina. A creatinina, ela vem do metabolismo muscular. Então, se eu tenho pouco músculo, provavelmente eu não vou ter tanto metabolismo muscular, não vou ter tanto creatinina, e isso vai ser influenciado nos valores séricos. O contrário também existe, né? Pacientes musculosos podem ter valores de ureia, de creatinina aumentados, e isso não necessariamente é uma disfunção renal. E aqui o SDMA, ele não tem tantos esses fatores. Ele vem de um metabolismo de proteínas intracelulares. Então, se você tem célula, você vai ter produção do SDMA. E ele também marca a taxa de filtração glomerular, assim como a ureia e a creatina, só que de forma mais precoce, como a gente viu. Então, eu posso ter fatores pré-renais, ou seja, uma hemodinâmica ruim, levando uma má perfusão renal, elevando o SDMA. Eu posso ter fatores pós-renais, que vai levar a uma dificuldade de eliminação de urina, que vai poder elevar, né, o SDMA no sangue, e assim como também fatores renais, como glomerulopatias, tubulopatias, problemas intersticiais que podem levar, né, uma disfunção, e o SDMA pode aumentar. Ou seja, nós estamos diante também de um marcador de função. Ele não marca doença. Eu preciso ter algo acontecendo antes para eu ter essa disfunção. Ótimo, eu estou diante de uma proposta de um marcador precoce, ou seja, em vez de esperar ter 75% de comprometimento de função de néfrons por um motivo, eu tenho a possibilidade de utilizar o SDMA de uma forma precoce, identificando então essa disfunção, para eu ir atrás do motivo, ou seja, do que está levando esses néfrons a não funcionar. Ou seja, cuidado em interpretar o SDMA como um marcador precoce de doença renal crônica. Ele pode sim te ajudar nisso, mas não deve ser somente utilizado ele porque ele marca disfunção. Essa disfunção pode ser de uma doença renal crônica, essa disfunção pode ser de uma coisa aguda. Ou seja, tomem cuidado em achar que ele é o salvador da pátria e que vai mostrar para a gente doenças renais crônicas em relação ao que a ureia e a creatinina pode demorar mais. Mas percebam que eu estou diante de um marcador de disfunção precoce que vai demandar de mim, talvez, ao identificá-lo alterado no meu paciente, investigar o motivo disso. O que eu quero, então, nesse momento, deixar claro para vocês é que existe uma causa para eu ter uma consequência de disfunção, ou seja, a causa é a doença renal. Ela pode ser primária, secundária, crônica, aguda, e que leva, ou não, depende de vários fatores, a uma insuficiência renal. E até agora a gente falou de marcadores de função. Então, a gente não pode ficar somente com a dosagem deles na rotina clínica, pensando que eu já diagnostiquei uma doença renal crônica, porque existem vários motivos para o rim estar funcionando mal e não necessariamente é só uma doença renal crônica. E o que é essa doença renal crônica, então? Ela é definida pela presença de alteração funcional ou até mesmo estrutural de um ou ambos os rins que perdura por um tempo. Ou seja, eu preciso ter uma condição que não muda para caracterizar a cronicidade desse problema. Porque senão isso seria agudo. Então a doença renal crônica é algo que se mostra contínuo, alterações de função ou até mesmo de estrutura. Eu preciso então ter
algo mostrando que está doente, e essa doença foi provavelmente desencadeada por ou lesões que aconteceram durante a vida do paciente, ou até mesmo ele ter nascido doente. Assim como existem seres humanos que nascem com problemas cardíacos, problemas renais, câncer, os nossos pacientes também podem vir com esse defeito de fábrica. E eu, me baseando somente nos marcadores de função, eu posso demorar para identificar então esse cara. Existe a proposta de pesquisadores relacionados a uma entidade que estuda nefrologia de forma mundial, em que propõe que eles até perguntam nesse artigo, é uma forma de pergunta, se a doença renal crônica progressiva não seria uma situação de injúrias renais agudas, lentas, silenciosas. Olha que interessante. Porque isso faz muito sentido na minha cabeça, porque para um rim ficar doente, precisa ter lesões, ou ele ter já nascido. Porque a doença renal crônica ela pode ser juvenil, primária, ou ela pode ser adquirida durante a vida. Porque eu posso ter situações em que vai ter essas injúrias renais acontecendo no paciente, levando à morte de néfrons. Ou seja, a doença renal crônica, então, ela é caracterizada pela morte de néfrons, não volta. E o que pode, então, ser um divisor de águas para a gente ter esse diagnóstico da doença e não somente da disfunção? Adicionar mais exames complementares que vai auxiliar na identificação dessa doença renal, ou seja, não ficar somente na dosagem de marcadores de função. E aí nós estamos falando de ultrassonografia, exame de urina. Eu gosto sempre de instigar todo mundo, quando eu estou falando sobre nefrologia como um todo, o porquê que se faz pouco exame de urina. Nós, médicos veterinários, precisamos fazer mais exames de urina. Eu queria num cenário em que pudesse ter a seguinte situação: para cada exame de sangue que a clínica, o consultório, o hospital faz, existe também um exame de urina, ou seja, a relação ser de 1 para 1. E aqui, nesse contexto de disfunção do trato urinário, de disfunção renal, de identificação de problema renal, nada mais factível do que analisar um produto que vem do funcionamento do rim. E aliado a esse contexto de tentar identificar a doença antes da disfunção, utilizar também a aferição de pressão arterial. E aí, vocês fazem também a aferição de pressão arterial de todos os pacientes atendidos ou só daqueles que vocês acham que devem ser mensurados? Faço uma pergunta reflexiva aqui também para vocês. O paciente, ele manifesta sintomas, sinais clínicos relacionados à hipertensão? Sempre? Pensem em vocês. Como que é a pressão de vocês nesse momento? Tem quanto tempo que você não afere a pressão? E provavelmente você está bem, mas você já pode ser hipertenso. Ou seja, para o diagnóstico, então, da doença renal crônica, nós vamos ter que sair do mundo da ureia e creatinina e também não só ficar agora com a proposta do SDMA por ser mais precoce em relação à ureia e creatinina, porque nós estamos falando só de disfunção. E por que o ultrassom é tão importante nesse diagnóstico de doença renal crônica? Porque aqui esse camarada vai me falar como é que está a arquitetura do tecido renal. Ele vai informar para a gente como é que estão as estruturas internas dos rins. E isso é extremamente importante para a doença renal, gente, porque crônica, Se eu estou falando que a doença renal crônica é por conta de morte de néfrons e não volta, não existe ainda terapia ressuscitadora de néfrons, esse tecido ele vai mudar. Esse tecido renal ele vai ficar fibrótico, cheio de cicatriz, então ele muda o que é normal. Olha que ferramenta valiosíssima. E não é difícil fazer ultrassom. Não é algo tão caro a ponto de você ter clientes falando, não, eu não vou fazer. Não é algo que não exista
na maioria das vezes, em todos os lugares, interiores ou até mesmo capitais ou cidades grandes. E pensando nessa característica que doença renal crônica é algo que não tem cura, é progressivo e é reflexo de morte de néfrons, e se eu tenho morte de alguma coisa, a mudança do tecido que antes era vivo por algo que é fibrótico, cicatrizado, nada melhor do que o ultrassom para a gente então avaliar essa arquitetura renal e a gente já identificar isso e poder falar, pô, esse rim não é normal. Será que isso é por conta de algo que o paciente nasceu ou ele adquiriu com a vida por ter tido várias hemoparasitoses, uma infecção renal, uma piometra, que são condições em que pode lesionar rim, pode matar néfrons? Será que é um gato que sofreu várias obstruções e em cada obstrução houve, né, uma lesão renal? E eu vi isso avaliando a disfunção com ureia e creatinina aumentadas. Ultrassom é algo que não dá para a gente não fazer pensando no diagnóstico da doença renal crônica. Quando então eu estiver diante de um laudo que vem falando que há uma diminuição ou perda da definição das regiões córtico-medular, superfície irregular, tamanho reduzido, alteração da relação córtico-medular, aumento da ecogenicidade da região cortical, isso tudo é indicativo de doença renal crônica. Percebam nessa imagem que o rim de cima é um rim em que a gente consegue ver toda a região cortical, a região medular, dá para definir, dá para eu relacionar, ou seja, eu meço o que é a área medular, ela tem que ser igual à cortical. Agora no de baixo, isso já não é tão evidente. Há uma certa irregularidade do tecido, eu não consigo identificar, delimitar onde começa e termina a medular e cortical, não dá para eu fazer a relação dessas regiões. Ou seja, é um rim que tem a arquitetura renal alterada. Ou seja, o seu tecido está alterado, provavelmente ou porque ele foi mal formado, aí depende da investigação, né, de anamnese, de idade, com quantos anos é esse ultrassom aqui? Esse paciente é jovem, tem 1 ano de idade, 2 anos de idade, sem histórico nenhum de problema renal ou de doenças com potencialidade lesiva no rim. Doença renal crônica juvenil. Ele nasceu assim. E esse cara pode estar com ureia e creatinina e normais. E até mesmo um SDMA. Pode ser que isso não reflita nem perda de 25% de néfrons. Mas ele pode já ter, talvez, um comprometimento de 25% de néfrons. E eu posso identificar isso fazendo a análise do SDMA, porque aí eu quero ver o grau de disfunção que essa imagem feia está me mostrando. Mas não quer dizer que o rim está muito feio, está alterado, que isso já reflete em disfunção. Por isso a importância de você lançar mão do uso mais do ultrassom para avaliar essa arquitetura renal, para ter o diagnóstico precoce. Precoce em que sentido? Em não só avaliar o rim quando eu estou com as disfunções acontecendo. Aí eu estou falando ureia, creatinina e SDMA. Exame de urina é extremamente importante também para identificar problema, doença renal crônica, por 2 motivos principais. A identificação de proteinúria e a avaliação da densidade urinária. Pessoal, proteinúria, ela pode ser por conta de uma lesão glomerular ou tubular acontecendo. E a lesão glomerular ou tubular acontecendo é por conta de uma doença. E pode ser que seja por conta de uma doença renal crônica. E esse paciente não necessariamente estão com ureia e creatinina aumentadas. Lembrem, ureia e creatinina aumentadas são disfunções, o SDMA é disfunção também. Eu preciso ter morte de néfrons ou até mesmo algo fazendo com que ele pare de funcionar, ou seja, a causa pode ser uma doença que esteja acontecendo nesse rim e que está levando a ter proteinúria, mas ainda não comprometeu em número suficiente os néfrons para eu ter a disfunção. A proteinúria ela pode ser diante de um quadro de hipertensão glomerular. Sim, o glomérulo ele pode ficar hipertenso.
E na doença renal crônica, isso pode acontecer muito facilmente, porque se há morte de néfrons, os que sobram, os que estão sobrando ainda, eles vão ficar sobrecarregados. É o que se define como o desenvolvimento do hipernéfron. Néfrons que são sobreviventes ao contexto da doença renal crônica, eles estão sobrecarregados, eles estão recebendo mais volume de sangue, porque as áreas fibróticas, né, as áreas que viraram cicatriz, não vão ser funcionais, não vão receber sangue. Então esse aumento de volume sanguíneo por néfron remanescente que sobrou faz com que haja hipertensão glomerular. Então se eu aumento a pressão dentro do glomérulo, eu posso empurrar mais coisa, inclusive proteínas, e isso gerar uma proteinúria. É interessante a gente identificar isso, porque animais com doença renal crônica proteinúricos, eles são pacientes que estão com rim hipertenso, então eu tenho que resolver isso para fazer com que esses néfrons não morram rápido. E existe também a proteinúria que vem da hipertensão sistêmica. A hipertensão sistêmica, ela tem como grandes causas problemas endócrinos, problemas renais crônicos, doença renal crônica. Pode ser que a gente comece a ter mais trabalho mostrando que há a possibilidade de ser uma hipertensão arterial sistêmica primária, assim como tem no ser humano, né? O ser humano geneticamente ele tem a predisposição ou já nasce hipertenso ou desenvolve por questões genéticas. E já tem também uma tendência em estudos mostrar que a obesidade pode levar à hipertensão em pacientes. Ou seja, a hipertensão arterial sistêmica ela tem outros fatores além da doença renal crônica, mas a doença renal crônica ela pode levar à hipertensão. Como eu tenho essa perda, né, de néfrons contínuos, os que vão sobrando vão funcionar pior, há uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona o tempo todo, e isso pode levar ao desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica. Então o sangue chegando com um volume e uma pressão maior no rim, por questões sistêmicas, pode levar a proteinúria. Então, fazer exame de urina e identificar proteinúria pode ser precoce à disfunção, ureia e creatinina aumentadas. E quem sabe também o SDMA. Lembrar que a proposta dele é identificar 25% de néfrons não funcionantes. E antes disso, o animal pode ter já a proteinúria, porque eu preciso ter uma lesão, uma doença acontecendo para levar à disfunção. E um fator que também está no exame de urina, que é a densidade urinária, que às vezes é esquecido ou não é dado tanta importância, ajuda bastante na investigação de um paciente que tem possível problema renal crônico, que é o desenvolvimento, né, da incapacidade de concentrar a urina por conta dessa sobrecarga dos néfrons que estão sobrando na questão da doença renal crônica. É muito comum o desenvolvimento da isostenúria, que são densidades urinárias com a concentração igual à do plasma sanguíneo, por isso que é isostenúria, né? Iso igual à concentração do plasma lá no néfron na sua origem, ou seja, quando há a filtração glomerular, aquele filtrado glomerular não passou por nenhuma região tubular, então não houve a absorção ou secreção de substâncias, existe uma concentração desse líquido, desse filtrado tubular, glomerular. Quando passa pelo túbulo e o túbulo está sobrecarregado por conta de uma condição crônica de doença renal, ele não consegue fazer a absorção de substâncias ou secreção de substâncias que era normal ele ter que fazer isso, e isso pode configurar então uma sobrecarga de função de néfrons sem eu ter ainda disfunção de excreção. Ou seja, avaliar a densidade urinária no exame de urina pode ser também uma situação precoce à disfunção renal de uma doença renal crônica. E por ele perder esse paciente que está com doença renal crônica, perder essa capacidade de concentrar a urina, ou seja, absorver água, deixar muita água ir embora na urina, há o desenvolvimento da poliúria. E que às vezes é confundido pelo tutor porque ele pensa nele, né? Bom, eu tenho que fazer sempre muito xixi durante o dia e xixis claros. Se ele olha para o seu filho
em casa, né, o seu filho gato ou cão, e vê que ele está fazendo urinas mais diluídas, urinando mais, ele vai falar, bom, que legal que isso está acontecendo, né? Só que o cão ou gato ele nunca vai beber mais água por conta própria para isso acontecer. Ele pode estar, então, perdendo mais água na urina por conta de um problema, e como ele perde mais água, não é absorvido a água que estava ali no filtrado tubular antes de virar a urina, ele vai desenvolver a polidipsia, que são sinais clínicos que podem ser precoces também na doença renal crônica, na identificação da doença renal crônica, em relação ao aumento de ureia e creatinina. O SDMA nem tanto, porque o SDMA, como é mais precoce, pode ser que você tenha já o SDMA aumentado e não tenha ainda o desenvolvimento da poliurídeo e da polidipsia, que são reflexos de uma incapacidade renal de concentrar a urina, levando a essa densidade isostenúrica. Mas eu chamo a atenção de vocês em não esperar somente a densidade entre 1,008 a 1,012 para você falar, bom, isso é doente renal crônico, mesmo a ureia e a creatinina estando normais, ou se você fez o SDMA deu alterado. Mas perceba aquele paciente que está ficando com a densidade urinária mais baixa do que o normal. Tomar cuidado, porque assim como existem fatores extrarrenais que levam à proteinúria, existem doenças endócrinas, existe proteinúria pré-renal, proteinúria pós-renal, existem situações na densidade urinária também que interferem nela, né? E que não é problema renal, tá? Mas chama atenção para vocês que existem sim exames, ferramentas para se ter o diagnóstico da doença renal crônica de uma forma um pouco mais precoce em relação às disfunções. Ou seja, tomem cuidado, então, com essas situações ou causas renais de proteinúria e densidade urinária, porque não é só questões de doença renal crônica que vai levar a esse tipo de problema, tá? Então, o desafio do clínico é realmente entender se essas alterações relacionadas à proteinúria e à densidade urinária não tem fator extrarrenal. E a hipertensão arterial sistêmica, embora a gente espere, né, diagnosticá-la em pacientes com doença renal crônica já em estágios de insuficiência, ou seja, aquele doente renal crônico azotêmico, se você começar a praticar na sua rotina clínica a aferição de pressão arterial de todos os pacientes atendidos, pode ser que você comece a ver aqueles que já têm pressão alta e não têm disfunção renal. Olha que legal. E não é nada muito de outro planeta, né, pessoal? Você não precisa comprar um aparelho muito caro, né, tipo 10 mil reais, 11 mil reais, 20 mil reais. Está ali, né, disponível no consultório. E você pode, então, começar a entender que existe o desenvolvimento de uma pressão alta em pacientes que não estão azotêmicos, e isso pode ser reflexo de uma doença renal crônica. Claro, existe também, né, outras causas de hipertensão que não é doença renal crônica, como problemas endócrinos, hiperadreno, feocromocitoma, tumor de adrenal, produtor de aldosterona, ou até mesmo hipertiroidismo, que vai elevar a pressão e não necessariamente é porque o paciente tem doença renal crônica. Mas isso, vocês estão percebendo que para esse quebra-cabeça ser formado, você tem que juntar essas informações. Olha para o ultrassom. O cara tem pressão alta. Não fiz ultrassom ainda. Ele é doente renal crônico? Não, ele pode ser. Os outros exames que vão te mostrar se realmente aquela hipertensão é somente por uma doença renal crônica ou por outro motivo. E pode ser que existem mais de um motivo junto aí elevando essa pressão. O importante é vocês lembrarem que, sim, existem pacientes que podem ser hipertensos antes da disfunção renal por conta de uma doença renal crônica. Não tem sinal clínico, na maioria das vezes não vai ter sinal clínico. E além dessa pressão alta ser consequência de uma doença renal crônica, ela desempenha um papel importante na sua progressão. Pacientes hipertensos perdem rim mais rápido. E se esse rim já é doente renal, já é doente crônico, isso vai acontecer de forma mais rápida. Ou seja,
Para a gente ter então esse diagnóstico da doença renal crônica, eu tenho que realmente sair do mundo de biomarcadores só de função e começar a utilizar mais ultrassom abdominal, exame de urina e aferição de pressão arterial. É isso que vai te ajudar no diagnóstico da doença. Você vai parar de olhar somente para marcadores de disfunção que vocês viram. 2 são tardios, 1 é mais precoce, mas nem sempre essa disfunção renal é porque o rim é doente renal crônico. E se o meu paciente já for azotêmico, não quer dizer que você não vai ter que fazer esses exames. Eles vão te ajudar no entendimento por que esse paciente está azotêmico. É por questões realmente de cronicidade ou é uma questão aguda? E se o SDMA também tiver aumentado, não quer dizer que você vai ter que deixar de fazer esses exames. Você vai ter que utilizá-los para você conseguir entender o porquê que esse SDMA está aumentado, visto que ele também é um biomarcador de taxa de filtração glomerular e existem situações que não necessariamente é porque o rim está doente renal crônico. E aí a gente chega na seguinte situação. Vocês estão vendo todos esses animais aí, cães, gatos. E se eu falar para vocês que todos são doentes renais crônicos, vocês conseguiriam me falar, só olhando, qual que está pior? Qual que tem menos néfron frente a uma doença renal crônica? Tempinho para vocês já raciocinarem aí. Quem vê cara não vê gravidade da doença renal crônica, gente. Precisamos sempre fazer exames. Não tem como trabalhar com nefrologia, trabalhar com diagnóstico de doença renal crônica se não fizer exame. E não é só exames de função renal, vocês viram. Então, para a gente conseguir organizar essa bagunça toda que antes existia, e aí, como que está a doença renal crônica? Esse paciente está muito mal, não está? É agudo, não é? Isso tudo começou a ser organizado em 98 com a criação da IRIS, ou IRIS, que é a Sociedade Internacional de Interesse Renal, que teve como uma das suas missões ajudar os veterinários a diagnosticar, compreender e tratar melhor as doenças renais em cães e gatos, sejam crônicos ou seja agudos. Pensando aqui na doença renal crônica, eles proporam então, nesse cenário, de que não dá para você só olhar para o paciente ou para a ureia e creatina e falar da doença renal crônica, qual que está pior, qual que não está, eles proporam o estadiamento da doença renal crônica, que foi atualizado mais recente agora em 2019. Tá? Então, esse estadiamento da doença renal crônica vai classificar essa doença em relação à sua gravidade, indo do menos grave ao mais grave, visto que há a possibilidade de você determinar a quantidade de néfrons que o animal tem, avaliando ele em relação à doença renal crônica e estadiando. Quer dizer que existem, então, pacientes que podem ser doentes, mas ter muitos néfrons ainda, e existe aquele paciente que está muito doente porque ele tem muito pouco néfron. Então, o intuito dessa classificação é fazer essa organização, com o objetivo de favorecer o diagnóstico precoce. A gente viu, então, que a gente pode ter um carinha com um ultrassom horrível em relação à parte renal, mais ureia creatinina e SDMA normal ainda. Além disso, esse estadiamento ele vai graduar em diferentes categorias a gravidade da doença identificada já, da doença renal crônica já diagnosticada. Ajuda a gente a nortear o tratamento, porque existem necessidades diferentes para cada momento dessa doença renal crônica. Além disso, pode apresentar para a gente a complexidade da fisiopatologia e da progressão da doença renal crônica. Ou seja, além do diagnóstico, que é extremamente importante, a gente precisa fazer esse estadiamento porque a gente vai entender melhor o paciente. E fazendo esse estadiamento, qualquer veterinário do mundo vai entender o que você está falando só de falar o seguinte: bom, eu estou com um gato aqui, doente renal crônico, estágio 3. Qualquer veterinário vai entender isso. Ou seja, vai unificar tanto o entendimento, conduta, tudo relacionado a essa parte da doença renal crônica. Então, a gente tem como vantagens nesse estadiamento informações úteis sobre a gravidade e prognóstico, já está no último estágio da doença renal crônica.
complicado, não vai ter uma sobrevida tão grande. Não, está no início. A gente pegou no início. A gente vai trabalhar tudo que é necessário para fazer com que a progressão não seja rápida. Para que os néfrons que estão sobrando não morram rápido. E haja uma progressão rápida a ponto de você ter menos tempo de vida. E também permite compreender quanto às condutas de renoproteção e até mesmo tratamento que o paciente vai precisar para cada estágio. Então, vocês podem ver tudo isso que a gente está falando aqui no site da Aeris, tá? Só digitar Aeris Kidney que vai aparecer o link para vocês entrarem. Lá tem muita informação, gente. Tem guidelines, tem artigos que eles recomendam a leitura de tudo relacionado a essa parte renal. E especificamente aqui na aba Guidelines, a gente encontra esse estadiamento, tá? Da doença renal crônica. Que ele é basicamente 4 estágios da doença renal crônica e todos estão relacionados à dosagem de creatinina e ou SDMA. Por que e ou? Porque você pode fazer um ou outro, mas eles recomendam fazer sempre os dois por conta da diferença que eles têm de marcar a taxa de filtração glomerular. O estágio 1 da doença renal crônica é o estágio em que o paciente não tem disfunção em relação à creatinina e ao SDMA. Ou seja, ele tem problema renal, porém não tem uma disfunção em número de néfrons suficientes para alterar a creatinina e a SDMA. Como é que a gente vê esses pacientes aqui, pessoal? Fazendo exame ultrassonográfico, exame de urina, proteinúria, densidade urinária, medindo pressão. É comum você ter pacientes no estágio 1 com todas essas alterações? Não, mas o ultrassom é o divisor de águas. Para você ter o paciente que não tem azotemia, não tem SDMA alterado, não tem densidade urinária alterada, não é proteinúrico, ser um doente renal crônico, ele tem que ter rins feios ao ultrassom, sem arquitetura. Então, o ultrassom aqui é o que ajuda muito nesse diagnóstico de pacientes doentes renais crônicos estágio 1. E você pode sim ter pacientes que vão aparecer, além dessa alteração ultrassonográfica, com proteinúria, com hipertensão, mas é menos comum às vezes, tá? A partir do estágio 2, esse estadiamento já mostra que o paciente tem disfunção, ele é azotêmico, mas aí vai depender do grau de azotemia. Existe azotemia leve, moderada e grave. O estágio 2 da doença renal crônica, ou seja, o paciente aqui já é azotêmico, mas é uma azotemia leve, percebam que os valores de creatinina para cão vai de 1,4 a 2,8, de gato 1,6 a 2,8, ele apresenta talvez uma normalidade em relação a sinais clínicos. Ele não vai ser um paciente tão urêmico a ponto de vomitar, não ter apetite, está emagrecendo de uma forma mais rápida, né, um catabolismo mais evidente. Pode ser que ele não tenha outras disfunções referentes à doença renal crônica, que é o desenvolvimento do hiperparatiroidismo secundário renal. Pode ser ou não que ele esteja hipertenso. Pode ser que ele tenha ou não proteinúria por conta de uma hipertensão glomerular. Por quê? Porque é uma azotemia leve. Isso também, se você utilizar o SDMA, tem valores, né, do SDMA que colocam ele no estágio 2. A partir do estágio 3, aí você tem aquela forma mais clássica do paciente estar passando mal por conta de uma uremia um pouco mais intensa, vem para o seu atendimento, e aí você pode descobrir essa doença renal crônica, principalmente nesses estágios mais avançados. Porque ele só vai ter sinais clínicos que o tutor identifica em casa quando ele está mais urêmico. Esse é o grande desafio, então, e a importância de nós estarmos aqui discutindo isso, de a gente começar a fazer mais exames nos pacientes para conhecê-los, não fazer exames em momentos de problema. Então, se você faz ultrassom de pacientes jovens, que vai para o seu atendimento só porque precisava talvez um check-up anual ou uma simples vacinação, já faz com que você possa ter aí o diagnóstico de doença renal crônica nos seus estágios iniciais, e que é silenciosa.
silenciosa até chegar a um ponto em que o animal vai ter uma perda substancial de néfrons e ele ficar urêmico, e aí você tem a toxicidade da ureia levando a sinais clínicos. Na grande maioria das vezes ainda se percebe o diagnóstico nos estágios mais avançados, por conta desse cenário de só manifestar sinal clínico quando tem uma perda substancial, e aí o cara vai levar o gato ou o cão para o atendimento. Mas você, como médico veterinário, tem que tentar começar a mudar esse cenário na sua atuação clínica, fazendo esses outros exames para identificar antes da disfunção a doença renal crônica. Nos pacientes vocês vão entender. No estágio 3, então, que é uma azotemia moderada, o cão e o gato partem de 2,9 de creatinina, podendo chegar até 5. E também tem os valores de SDMA que coloco aqui. Aqui sim, você pode ter aquele paciente, além de mais urêmico, né, mais azotêmico, tendo hipertensão arterial, acidose metabólica, poliúria e polidipsia, isostenúria, anemia pode começar a desenvolver, que são consequências da doença renal crônica, hipertensão. E por último a gente tem o estágio 4, em que os valores de creatinina são acima de 5, tanto para cão quanto para gato, e também você tem aqui as referências do SDMA. Aqui você tem, né, uma azotemia mais grave, consequentemente uma uremia também mais grave, persistente, não vai voltar para outros patamares, e aí você tem um paciente que ele é mais fácil de ter descompensações em relação a esse quadro urêmico, não quer dizer que não há possibilidade de estabilização. Na verdade, é o que se propõe em relação a esse estadiamento, você entender e tentar estabilizar o paciente em qualquer dos estágios. Bom aqueles que você conseguiu o diagnóstico sem a influência do estar passando mal. Mas se o diagnóstico é feito da doença renal crônica no momento de descompensação, seja no estágio 1, 2, 3 ou 4, o intuito é você compensá-lo para aquela doença crônica não avançar por conta dessa descompensação, voltar para aquele momento em que ela estava mais estável, e aí sim você vai ver em que momento está esse paciente. É possível sim você ter pacientes no estágio 4 vivendo bem, com qualidade de vida estável para a doença renal crônica. E além desse estadiamento relacionado à creatinina e o SDMA, em 1, 2, 3 e 4 em relação à doença renal crônica, há a proposta de 2 subestadiamentos. O primeiro é em relação à proteinúria, porque é um indicador prognóstico em cães e gatos com doença renal crônica. O que eu quero dizer? Cães e gatos doentes renais crônicos que são proteinúricos, eles vivem menos do que aqueles que são doentes renais crônicos e não são proteinúricos. Por isso a importância de você ter o diagnóstico, e o diagnóstico é baseado na avaliação do exame de urina simples junto com a relação proteína-creatina urinária ou razão proteína-creatina urinária, que é um exame que mostra para a gente a magnitude da proteína na urina. Simples assim. Nada mais é do que você pedir para o laboratório dosar a proteína urinária e a creatina urinária, fazer uma divisão e ele vai te dar um número. E esse número ele reflete a quantidade de proteína excretada em 24 horas numa única amostra. E que você pode utilizar essa informação para o diagnóstico de proteinúria renal. Porque existem causas pré-renais e pós-renais de excesso de proteína na urina e não é problema renal. Então não é simplesmente fazer exame de urina e a relação ou razão proteína-creatina urinária eles derem alterados por conta da proteinúria e você já ir metendo a caneta ali no prontuário falando ele é doente renal crônico e está proteinúrico. Cuidado, existem causas pré-renais, ou seja, hiperproteinemias, que pode levar a excesso de proteína na urina e não é problema renal. E existem causas pós-renais, ou seja, inflamações do trato urinário baixo, cistites, uretrites, em que você tem excesso de proteínas inflamatórias. Isso pode aparecer tanto no exame de urina simples como na relação proteína-creatina urinária e não ser problema renal.
E para você conseguir, então, esse diagnóstico de proteinúria renal frente a um quadro de doença renal crônica, tem que atender 3 pilares. Persistência, ou seja, vai ter que repetir exames com intervalo de tempo e ver a persistência disso, o que faz sentido com algo crônico que não tem cura. Magnitude, o quanto está proteinúrico, percebo que aqui ajuda a gente ver isso, nesse subestadiamento. Os cães eles só são proteinúricos quando eles estão acima de 0,5 e os gatos acima de 0,4 em relação a essa RPCU, a relação proteína-creatina urinária. E o céu é o limite, gente. Tem animal que pode chegar a 2, 4, 5 de relação. Então isso dá para a gente a magnitude e tentar chegar na origem. A proteinúria ela pode ser ou por problemas glomerulares ou por questões tubulares ou as duas coisas ao mesmo tempo. E o outro subestadiamento da doença renal crônica é a pressão arterial, ou seja, identificar se o paciente está normotenso, pré-hipertenso, hipertenso ou severamente hipertenso. Por que dessa importância? Pensando na doença renal crônica, a gente viu que é consequência a hipertensão da doença renal crônica, mas a hipertensão pode acelerar a doença renal crônica, acelerar a morte de néfrons. Então, é extremamente importante a identificação, esse estadiamento da pressão e o seu tratamento. Lembrar que pressões altas, hipertensões arteriais, elas têm a questão da lesão em órgão-alvo, que é colocar alguns órgãos em risco de ter lesão, não necessariamente é lesão, por sofrerem mais com esse aumento de pressão, como por exemplo, olhos, coração, cérebro e o principal, o melhor de todos e o mais importante, rim, né? Então, além do diagnóstico da doença renal crônica, do estadiamento da creatina, em relação à creatinina e o SDMA, existe a necessidade de ver se é proteinúrico e fazer o subestadiamento e se é hipertenso e fazer o subestadiamento. Para você entender como que está essa doença renal crônica e atuar. Eu não posso deixar ele hipertenso, eu não posso deixar ele proteinúrico. E como que a gente vai fazer esse estadiamento nesses pacientes? É de qualquer forma? Claro que não. Primeiro eu tenho que ter o diagnóstico da doença renal crônica, a gente viu como que a gente pode melhorar isso na rotina clínica. Segundo, o animal tem que estar estável, gente. Não me vem com o estadiamento de doença renal crônica, o paciente está passando mal. Se o cara está passando mal, a doença renal crônica está descompensada por fatores intrínsecos ou por fatores extrínsecos, ou seja, pode ser que esse cara está em ira. Um doente renal crônico ele pode entrar em injúria renal aguda. E não é o momento de você olhar para aquele valor de creatina e falar, ele é doente renal crônico estágio tal. Você precisa primeiro compensar esse paciente. Então o animal tem que estar estável, ele tem que estar hidratado, porque desidratações são fatores pré-renais, é um fator pré-renal de diminuir a taxa de filtração glomerular. Tem que estar em jejum alimentar de pelo menos 8 horas para cão, 6 horas para gato. Pela influência da dieta, da alimentação nos valores de creatinina e até mesmo SDMA, tá? Não pode estar vomitando e com diarreia, porque isso configuraria então uma desestabilização da doença renal crônica. Tem que estar comendo, gente, tem que estar com apetite, ou seja, o paciente tem que estar bem para a gente fazer a dosagem de creatinina, SDMA, para ter o estadiamento da doença renal crônica. E é recomendado você fazer a avaliação tanto da creatinina e do SDMA em pelo menos 2 momentos diferentes para você ver realmente a persistência e sem mudanças bruscas desses valores para realmente configurar uma estabilidade da doença renal crônica. Então, se o paciente estiver passando mal, com falta de apetite ou qualquer condição ruim de saúde, não olhar para aquele valor de creatinina e SDMA que você talvez tenha mensurado e colocá-lo no estadiamento da doença renal crônica. Certo? Era isso que eu queria falar para vocês. Agradeço muito ao convite da Royal Canin, VetSmart, para estar aqui com vocês. Espero que eu tenha trazido informações básicas, simples e que vão ajudar vocês na rotina aí de atendimento, no diagnóstico da doença renal crônica, que não deve ser colocada como o fim, e sim o início de um monte de coisas que vai ter que fazer, inclusive com o estadiamento, dar para aquele paciente tudo o que ele precisa para aquele momento. É aí que viria o tratamento da doença renal crônica.
Agradeço também o apoio do Colégio Brasileiro de Nefrologia e Urologia Veterinárias. E essas são minhas redes sociais aí, o meu e-mail, para qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar. Obrigadão. Abraço. Olá, pessoal. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Eu sou Ana Elisa Amaral, analista de comunicação científica da Royal Canin, e nós vamos dar continuidade ao tema falando agora sobre a nutrição no paciente com doença renal crônica. Como foi apresentado na incrível palestra do Dr. Hugo, nós vemos que a doença renal crônica ela é bastante prevalente, principalmente nos animais que estão em fase de envelhecimento. E aqui a gente traz para vocês algumas casuísticas para afirmar essa questão. Então, hoje estima-se que mais de 1 em cada 10 cães desenvolverá a doença renal ao longo da vida. E a doença renal crônica, ela é a causa número 1 de morte para gatos com mais de 5 anos de idade, afetando aí de 30% a 40% de todos os gatos com idade superior a 10 anos. Então, é importante a gente lembrar aqui, pessoal, que a doença renal crônica, ela é progressiva, é irreversível e que os sinais clínicos, eles só vão aparecer quando grande parte da função renal já estiver prejudicada. Então, tanto o diagnóstico precoce quanto o estadiamento da doença renal crônica vão ser muito importantes nesses casos. E aí vem a grande questão, né, que a gente sempre se pergunta quando a gente se depara com um paciente com doença renal crônica. Como que a gente vai manejar esse paciente? Né? Então, depois que a gente faz o diagnóstico, a base do manejo desse paciente, ela vai depender de 4 pontos muito importantes. O primeiro deles é a diurese. Então, a gente vai tentar remover aqui todas aquelas toxinas que se acumularam no sangue desse nosso paciente. O segundo ponto está relacionado com o balanço de fluidos. Então, a gente precisa verificar a hidratação desse paciente. Será que ele está hidratado? Será que está tudo ok com os eletrólitos, com o equilíbrio ácido-base desse paciente? O terceiro ponto, que também é muito importante, e aí vai depender da necessidade, é a utilização de medicamentos, né? Então, como, por exemplo, a eritropoetina, os inibidores de ECA, vitamina D, antibióticos. Então, né, dependendo do caso, se a gente vai ou não precisar utilizar esse tipo de apoio para o tratamento desses pacientes. E por último, mas não menos importante, a nutrição. Então, hoje a gente já sabe que a nutrição, ela desempenha um papel muito importante no manejo desses pacientes. Então, quando a gente pensa na nutrição do paciente com doente renal crônico, ela tem como principal objetivo diminuir esses sinais clínicos que esses animais podem apresentar e também aumentar a sobrevida desses nossos pacientes, né? Sendo aí bastante importante para a questão de qualidade de vida também desses gatos e desses cães que são acometidos por essa doença. Mas é importante também a gente entender que tudo vai depender do estágio da doença renal crônica que esse animal se encontra. Então, quais são os objetivos da nutrição para esse doente renal crônico, né? Retardar a progressão da doença, minimizar os sinais clínicos, melhorar a qualidade de vida e aumentar o tempo de sobrevida, né? E como eu falei, dependendo do estágio em que esse paciente se encontra. Então, quando a gente vê os estágios iniciais de doença renal crônica, os estágios 1, estágio 2, geralmente, nesses estágios, a gente tem poucos sinais clínicos extra-renais. Então, o foco aqui vai ser em retardar a progressão da doença. Quando a gente pensa na doença renal crônica já em estágio 3, os sinais clínicos eles já são mais comuns e mais graves. E no estágio 4 da doença renal crônica, o principal objetivo aqui vai ser minimizar os sinais clínicos e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, toda a terapia indicada para esses animais nessa fase vai ser voltada para esse objetivo, né? Vai ser muito mais importante trabalhar com esses objetivos do que retardar a progressão da doença renal nessa fase mais avançada. E aí, pessoal, quando a gente pensa na nutrição para o paciente doente renal crônico, é muito importante a gente entender que esses pacientes, eles precisam de uma nutrição específica. E quando eu digo específica, é uma nutrição que traga nutrientes adaptados para a sua nova condição, que é de doente renal. Então, para esses pacientes, a gente precisa trabalhar com alto teor de energia, então a gente precisa fornecer um alimento que tenha uma alta densidade calórica. E por quê? Né? Para que a gente consiga manter o peso desse paciente
dentro da faixa etária normal, né, dentro da faixa ideal de peso. Então, é importante que esse paciente consiga manter o seu peso, que ele não perca o peso, porque muitas vezes, principalmente quando a gente fala de estágios mais avançados, esses pacientes tendem a diminuir o seu score de condição corporal e tendem a diminuir o peso, né? E isso vai estar diretamente relacionada com a taxa de sobrevida desses pacientes, já que pacientes que apresentam baixo score corporal e baixo peso têm menores chances de ter alta hospitalar e maiores índices de mortalidade. Para esses pacientes também, pessoal, é importante a gente ter um teor moderado de proteínas. E quando a gente pensa em proteína, a gente não deve pensar apenas na quantidade, sim também na qualidade, na disponibilidade dessa proteína para absorção por esses pacientes. Então, a quantidade de proteína moderada, ela é importante para esses pacientes. Por quê? Né? Porque os produtos oriundos da digestão desse nutriente, que são aí os catabólitos, né, proteicos, né, eles acabam se acumulando no organismo desse animal, né, e causando aí problemas e sinais clínicos graves que vão atrapalhar a sua recuperação. Então, é muito importante que a gente consiga controlar, né, a formação desses compostos, né, que são esses compostos nitrogenados, para a gente aí conseguir estabilizar mais esse nosso paciente, tá? O teor de fósforo também é importante ser controlado na alimentação desses pacientes, então é muito importante que a gente trabalhe com baixos teores de fósforo, para que a gente consiga aí garantir, né, que esse componente não vai estar acumulado no seu organismo. Então, como a filtração glomerular está prejudicada, o organismo não vai conseguir eliminar esse fósforo e ele vai se acumular no organismo desse nosso paciente. E o que é o problema da gente ter acúmulo de fósforo? É que a gente vai tornar esse paciente muito mais predisposto ao desenvolvimento do que a gente chama de hiperparatiroidismo renal secundário, e aí vai agravar bastante o quadro clínico geral desse paciente. Então, é muito importante a gente trabalhar com baixo teor de fósforo, porque já foi comprovado que esses alimentos que contêm baixos teores de fósforo, eles vão ajudar aí a diminuir a velocidade de progressão dessa doença e aumentar a sobrevida desses pacientes. O uso de antioxidantes também é muito interessante para esses pacientes, já que o antioxidante ele vai ajudar a proteger as células contra a ação dos radicais livres, né, contra as lesões celulares que são causadas pelos radicais livres que são formados nessa condição de doença. E o EPA e o DHA, que são aí os nossos ácidos graxos da série ômega 3, que vão nos ajudar aí a reduzir a pressão glomerular e também a reduzir aí a progressão das lesões nos néfrons. Então, pessoal, a Royal Canin, ela traz algumas opções de soluções nutricionais para animais que estão em quadros de doença renal crônica. E a gente traz alguns benefícios com esses nossos alimentos. Então, quais são os principais benefícios que as soluções nutricionais da Royal Canin vão apresentar? Elas vão contribuir com o suporte renal, né? Então são alimentos formulados com baixo teor de fósforo, teor moderado de proteína de alta qualidade, que vão ajudar aí a apoiar essa função renal, melhorando a qualidade de vida do cão e do gato. Esse alimento também vai fornecer energia adaptada, né? Então a gente tem um conteúdo energético aí próprio, específico, para suprir as necessidades energéticas desses animais, e o que vai ajudar também a reduzir o volume de refeição, já que esses animais geralmente têm diminuição de apetite e não conseguem comer volumes muito grandes de alimento. Esses alimentos também vão fornecer um perfil aromático diferenciado, então vocês vão ver que a gente tem algumas opções interessantes para serem oferecidas para esses cães e para esses gatos, com formatos de croquetes diferentes que vão ajudar a estimular o apetite, principalmente do cão, que a gente vai ver que existem algumas soluções diferenciadas para eles, em casos aí de aversão alimentar. Então, pessoal, eu apresento aqui para vocês os alimentos da Royal Canin disponíveis para cães e gatos com doença renal crônica. Então, a gente tem aí o nosso alimento renal, né? No caso dos cães, a gente tem 3 tipos de alimento renal. Então, existe o alimento renal, que é o alimento indicado para cães adultos, de todos os portes, e ele está disponível na sua versão seca e úmida. A gente tem um alimento renal special, que também é um alimento destinado para cães adultos de todos os portes. E aqui, nesse caso, ele seria mais indicado para aqueles cães
que apresentam já algum tipo de aversão alimentar ou estão mais seletivos. E tem também o alimento renal Small Dog, que é um grande lançamento. E o alimento renal Small Dog, ele foi feito, né, para atender as necessidades nutricionais dos cães de pequeno porte, né? São os cães menores, cães que têm menos de 10 quilos. Para os gatinhos também a gente tem algumas opções interessantes, então a gente tem 2 opções de alimentos para eles, que seria a renal, que é o alimento indicado para gatos adultos, na sua versão seca e úmida, e também o alimento renal special para esses gatinhos que estão com apetite mais seletivo. Então, quando que a gente vai indicar esses alimentos? A gente vai indicar esses alimentos em casos de doença renal crônica com proteinúria, e aí a gente pode indicar para qualquer estágio de doença renal crônica, a partir do momento que esses animais foram identificados com proteinúria, né? Então, do estágio 1 até o estágio 4, né, de acordo com a classificação da IRIS. E também a gente vai poder indicar esses alimentos para os quadros de doença renal crônica com azotemia, que vai aí pegar dos estágios 2 até o 4 da IRIS, tá? E aí, pessoal, diante de tantas possibilidades de nutrição para esses tipos de paciente que a Royal Canin disponibiliza para a gente, é muito importante e interessante a gente ver que existem várias opções, né? Porém, nada disso tem valor quando o paciente não come. E a gente sabe que em quadros de doença renal crônica é muito comum isso acontecer. Então, gente, o que a gente deve levar em consideração aqui que é muito importante, né? Uma proporção aí significativa de animais de estimação com doença renal crônica avançada vão apresentar o apetite alterado, como eu já falei para vocês. Isso acontece muito por conta do acúmulo dessas toxinas urêmicas que vão causar náusea nesses animais, que vai levar aí a essa diminuição de apetite. E quando o animal ele acaba associando essa sensação desagradável, esse mal-estar, à dieta que ele está recebendo naquele momento, ele pode desenvolver aversão alimentar. Então, não é raro que isso aconteça. O animal, então, ele vai tentar evitar aquele alimento que ele considera responsável por sua condição, né? Então, esses pacientes, eles podem estar rejeitando o alimento por uma série de fatores que são associados aí, muitas vezes, à própria doença, né? A doença renal crônica, como, por exemplo, a hospitalização, as medicações administradas, pelo fato dele estar vomitando, né? O vômito causa uma sensação de mal-estar bastante grande, então é comum que eles rejeitem esse alimento. Eles podem rejeitar o alimento, por exemplo, quando eles apresentam úlceras orais, né, aqueles pacientes que estão em quadro mais avançado, ou casos, por exemplo, de anemia, animal desidratado, enfim, né, são muitos fatores aí que precisam ser avaliados nessas condições. Então, gente, se o paciente não está comendo, é porque provavelmente ele não está se sentindo bem. E pode ser que um daqueles pilares que eu mencionei para vocês ali atrás, né, em relação ao tratamento desse paciente, pode ser que algum desses pilares não esteja sendo, né, sendo efetivo nesse momento. Então, para esses pacientes, a primeira coisa que a gente deve pensar é em reestabelecer o apetite dele, né? Para depois, sim, a gente introduzir uma dieta renal. Então, tudo isso pelo risco de aversão alimentar que esses pacientes correm. Então, a gente deve evitar a introdução de dietas renais em ambientes estressantes, né? Então, por exemplo, aí durante uma crise urêmica ou uma hospitalização, a gente deve evitar ao máximo fazer alimentação forçada, porque tudo isso vai aumentar drasticamente aí o risco desses animais desenvolverem a aversão alimentar. Então, aqui, pessoal, é importante a gente reforçar, né? O quão interessante é a gente ter várias soluções nutricionais para esses pacientes com vários perfis aromáticos diferentes para atender a necessidade nutricional do doente renal durante toda a progressão da doença e durante toda a sua vida. E aqui é importante a gente reforçar também esse grande lançamento, que é a Renal Small Dog, para os nossos cães que têm menos de 10 quilos, os nossos cães pequenos. E só para relembrar, né, o diferencial da Renal Small Dog para a Renal normal está em relação ao formato e o tamanho do croquete. Então, é um formato muito mais adaptado para esses cães que têm a mandíbula pequenininha, né? Então, ela vai trazer aí um conjunto de soluções, né, de perfil nutricional específico para atender esses cães de raças pequenas. E a partir do momento que, por exemplo, esse paciente
entrou numa crise urêmica ou entrou num quadro de aversão alimentar, a gente pode utilizar os outros alimentos que a gente já tem disponível, que é a Renal e a Renal Special, mesmo elas não tendo aí um croquete adaptado para esse tipo de porte, tá? Então, gente, quando a gente olha todas as soluções nutricionais disponíveis da Royal Canin para os nossos gatos e para os nossos cães que apresentam doença renal crônica, a gente tem aí até 12 opções de combinações diferentes para serem utilizadas desses pacientes. Então, provavelmente, de alguma forma, esses animais vão acabar se alimentando, né? Então, por exemplo, no caso dos cães, a gente pode oferecer para esse paciente a renal. Se ele não se alimentar, ou se ele, depois de um longo tempo, ele rejeitar esse alimento, a gente pode oferecer a Renal Special, ou a gente pode oferecer a Renal Small Dog, se ele for um animal de pequeno porte, ou a gente pode oferecer apenas o alimento úmido, né? Às vezes o alimento úmido, ele traz uma palatabilidade diferenciada, ele acaba sendo mais atrativo para esses cães, ou então a gente pode utilizar o alimento úmido associado com todas essas 3 outras opções, né, o que é bastante incrível, que a gente acaba criando aí 7 formas diferentes de alimentar esses cães. E o mesmo vale para os gatos, né? Então, como é importante a gente ter opções para o tratamento desses pacientes, já que a gente sabe que ela é uma doença progressiva, em que em algum momento esse paciente vai piorar e muitas vezes ele vai se tornar ainda mais seletivo. Né? Então, com isso, a gente oferece aí um bloco de nutrição completa para esses pacientes, para esses cães e os gatos, atendendo aí de maneira bastante precisa as necessidades nutricionais desse paciente que está com doença renal crônica. E aí a gente convida vocês a acessar o site de uma das maiores revistas científicas do mundo, que é a Focus, né, onde vai conter artigos super atualizados e aí dos principais autores, né, dos autores mais renomados aí de nutrição, de renal, né, para falar um pouquinho para vocês de uma forma um pouco mais aprofundada sobre esse tema que é tão rico e tão importante para a clínica, né? E para vocês acessarem o site, vocês podem escanear essa imagem da tela ou acessar esse link abaixo. Vocês poderão fazer o download da revista ou acessar os artigos online mesmo. Bom, pessoal, então a gente encerra por aqui o nosso treinamento de hoje. Gostaria de agradecer ao Dr. Hugo pela incrível palestra ministrada, agradecer ao VetSmart pela parceria e a vocês, alunos e profissionais de medicina veterinária que estiveram conectados aqui conosco. A gente se vê na próxima. Até mais.